Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos estudar o tratamento de erros em banco de dados. E para isso, eu estou aqui com este script, onde criamos e selecionamos a base de dados, criamos a tabela endereço e o cliente. A sintaxe básica para o tratamento de erro é essa daqui, pessoal. Especificamente essa linha, onde declaramos o render, definindo a ação, condição de erro e a declaração. Na ação, definimos se após o erro a procedure continua ou não. Na condição de erro, especificamos qual erro será tratado. E nas declarações, definimos os comandos que serão executados quando o erro acontece. Então, bora aprender na prática? Vamos fazer um exemplo simples só para entender a sintaxe. Vamos fazer uma procedure para cadastrar o endereço com tratamento de erro. Então, bora lá. Para criar uma procedure, sempre começamos definindo o delimitador. Caso você não saiba do que eu estou falando, assista a aula passada, que eu explico não somente o delimitador, mas também os parâmetros de entrada, saída, toda a sintaxe que você vai precisar para a aula de hoje, certo? Aqui eu já defino que vai ser a final da criação da procedure e assim eu retorno o delimitador para o valor padrão. Aqui eu já posso fazer create procedure. O nome da procedure pode ser qualquer nome. Vou pôr aqui inserir endereço. Os parâmetros que são opcionais, porém essa procedure tem o objetivo de cadastrar o endereço. Assim, naturalmente, eu preciso, como parâmetro, os dados que serão cadastrados. Então, vamos olhar aqui na tabela endereço. Eu vou precisar do ID, só que ele é auto-incremento. Então, não vou precisar informar. Eu preciso da rua e do número. A rua é do tipo varchar 255 e o número do tipo inteiro. Então, vamos lá. Parâmetro de entrada, né? Então, é rua varchar de tamanho 255. E vou precisar também do número, que é do tipo parâmetro de entrada, número do tipo inteiro. Feito isso, eu inicio o bloco de comandos e já encerro aqui para não esquecer. E o comando para inserir seria insert into, nome da tabela, endereço. Quais colunas eu quero inserir? Rua e número. Quais valores? Valores, rua e número. Então vamos entender aqui, pessoal. Definimos o delimitador, o final da criação da procedure e já retornei o valor padrão do delimitador. Estamos criando a procedure com o nome inserir endereço e tem dois parâmetros, rua e número. Iniciamos o bloco e encerramos aqui. Estamos fazendo o quê? Uma inserção. Insert em qual tabela? Endereço. Para quais colunas? Rua e número. Então aqui não confundam, tá? Aqui são os nomes da coluna, tá? Das colunas da tabela endereço. Quais valores eu estou inserindo? Aqui sim, o parâmetro rua e o parâmetro número, certo? Então, aqui são os nomes das colunas e aqui são os parâmetros, certo? Agora, vamos rodar todo o script. Aí é Ctrl, Shift, Enter. Certinho. Agora, vamos chamar a função. Cal, inserir, endereço. Vou pôr aqui, Rua Bahia. Qual o número? 568. Não precisa de aspas. Aí, para rodar somente esse comando, eu deixo o mouse aqui, o cursor do mouse aqui neste comando e aperto a tecla de atalho Ctrl Enter. Rodou. Agora vamos ver se deu certo. Select asterisco from endereço. Ctrl Enter. Aí o resultado, pessoal. O 1 gerado automaticamente pelo banco de dados. O nome da rua Bahia. O número 568, conforme informado aqui. E agora, pessoal, vamos fazer o nosso tratamento de erro.
Para isso, precisamos declarar o nosso render. A gente vem aqui logo depois do begin. Vamos colocar aqui declare a ação, o render for condição de erro e os comandos que eu quero executar quando der erro. A ação, eu defino se eu quero que após o erro ela continue, a procedure continue ou ela pare. No nosso caso, eu quero que ela pare, saia da procedure. Render for qual a condição de erro? Você pode determinar erros específicos ou gerais. Para este nosso primeiro exemplo, vou colocar aqui um erro geral, que é SQL exception. Quais comandos eu quero que executa? Aqui você define todos os comandos que serão executados na medida que dá erro. Inclusive, você pode determinar aqui um bloco de comando, begin, end, e definir aqui vários comandos, certo? Eu vou definir aqui somente um. Vou colocar aqui, soltar uma mensagem, select, não foi possível realizar o cadastro. As message. Feito isso, vamos recriar a procedure. Para isso, precisamos eliminar, né? Porque ela já foi criada. Drop procedure if exists, inserir endereço. Ctrl Enter. Eliminamos. Selecionei aqui o comando de criação. Ctrl Enter de novo. E ela já foi criada. Agora pense no seguinte, pessoal. Nós já inserimos a Rua Bahia com 568. E se olharmos a tabela aqui, tem uma regra definindo que a combinação da rua com um número tem que ser único. Então, provavelmente, se eu executar esse comando novamente, ele vai gerar um erro, falando que a rua tem que ser único. Então, se der tudo certo, ele vai soltar essa mensagem. Por quê? Porque vai dar SQL exception. Então, Ctrl Enter aqui. Olha que legal, pessoal, a mensagem não foi possível realizar o cadastro. Se eu faço uma outra inserção, sem erro, cal, inserir, endereço, vou pôr aqui Rua São Paulo, número 155. Ctrl Enter, agora não deu erro. Por quê? Porque estava tudo certinho. Faço o select, está lá, Rua Bahia e a rua aqui, São Paulo. Se tentarmos inserir um dado nulo em um campo obrigatório, olha aqui, pessoal, endereço, rua, not null, é um campo obrigatório. Então, deixa eu copiar aqui. Então, em vez de São Paulo, eu vou pôr null. Se eu executo, ele gera o mesmo erro que determinamos. Então, tanto o endereço único como o not null geram o mesmo erro. Por quê? Porque tanto um como o outro são da categoria SQL exception. Caso você precise, você pode especificar exatamente o erro que você quer tratar. Por exemplo, o erro da duplicidade. Então você retira aqui o SQL exception e coloca o código de erro da duplicidade. Como eu sei o código de erro da duplicidade? Está disponível lá na documentação oficial. Mas caso você tenha preguiça, você pode forçar o erro aqui para ver aqui no log o código do erro. Então vamos forçar o erro aqui. Insert into endereço. Aí quais colunas eu quero? Rua, número, values. Aí vou inserir o mesmo endereço para gerar o erro. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal. Erro de duplicidade. O código é 1062. Então eu tiro o SQL exception e coloco 1062. Apago a função. Crio de novo. Se eu tentar inserir o mesmo endereço, ele tem o tratamento de erro que nós criamos. Agora, se eu rodo aqui, ó, tento inserir um valor nulo em um campo obrigatório, ele não entra aqui. Por quê? Porque agora o tratamento de erro que nós criamos está específico para duplicidade. Podemos fazer a mesma coisa para o campo obrigatório.
Vamos forçar o erro aqui, ó. Vou colocar no descobrir o código. Ctrl Enter. O código do erro do campo obrigatório é 1048. Então altero aqui para 1048. Apago a procedure, crio de novo. Agora, se eu executo aqui tentando inserir o mesmo endereço, o endereço que já existe, ele não tem o nosso tratamento de erro. Por quê? Porque agora está específico para campo obrigatório. Então, roda aqui. Aí sim, agora, ó, tentando inserir um registro nulo em um campo obrigatório, tem o nosso tratamento de erro. Agora que vocês estão mais familiarizados com a sintaxe, vamos fazer uma procedure que faça mais sentido, que precise atender uma regra de negócio. O endereço só pode ser cadastrado se tiver um cliente. Então vamos imaginar que seja uma empresa de entrega de produtos que só faça sentido ter um endereço se tiver o cliente. Pelo insert, pessoal, reparem, ó, se eu fizer o insert do endereço, eu consigo fazer o cadastro do endereço. Vou colocar aqui Rua 15 de Março, número 15. Ó, se eu fizer o insert, eu consigo fazer o cadastro do endereço sem ter o cliente. Então eu preciso barrar esse comando para o usuário, fazer uma procedure que obrigue o cadastro do endereço com o cliente. Então vamos lá, pessoal, vamos criar a nossa procedure. Vou começar com o delimitador. Já determino o final da criação da procedure e retorno o meu delimitador. Create procedure, o nome que vocês quiserem. Eu vou pôr aqui inserir cliente. Aí determino os parâmetros. Para salvar o cliente e os endereços, eu preciso de todos os dados. No caso, rua, número do endereço e o nome do cliente, tá? Então, parâmetro do tipo de entrada, vou colocar aqui nome cliente, o tamanho, o tipo era varchar, o tamanho era 255, né? Preciso também do outro parâmetro de entrada, então eu vou pôr nome da rua e aqui o tipo era varchar, com tamanho 255 também. E por fim, o último parâmetro de entrada seria número da rua do tipo inteiro, tá? Feito isso, begin, end e faço as duas inserções, pessoal. Então vamos lá. Insert into endereço. Aí eu preciso passar a rua, o número e valores são nome, os parâmetros nome, rua e número rua. Ponto, vírgula, insert into cliente. Aí eu preciso passar o nome. Se vocês olharem aqui, ó, cliente. Além do nome, eu preciso do código do endereço, tá? Então vamos lá. Nome, endereço, underline ID, tá? Values. Aí, o nome do cliente seria esse aqui, certo? E agora, o código do endereço? Porque é automático, né? Ó. Endereço, ID, auto-incremento. Então, como que eu faço para pegar o código aqui, pessoal? Então, para isso, antes de mais nada, eu vou definir uma variável, declare, vou pôr código endereço do tipo int. E aqui, depois que eu inserir, eu vou fazer assim, ó, set código de endereço é igual, aí tem uma função, pessoal, do MySQL para nos ajudar exatamente aqui, ó, para pegar o código gerado. E é last insert ID. Aí aqui já fica armazenado o código que foi gerado para esse registro. E eu coloco aqui, ó.
certo? Já coloca aqui. Caso precise, drop procedure if exists inserir cliente, porque a gente vai alterar bastante, tá? Então, Ctrl Enter, criei aqui a minha função e agora para chamar, pessoal, testar, vou por aqui, ó, call inserir cliente, vou por aqui Maria, a rua, vou por Rua Doutor Francisco e o número 78. Ctrl Enter, rodou sem erro. Eu faço select asterisco from, endereço, Ctrl Enter. Tá lá, pessoal, Dr. Francisco. Aqui, ó, código 27. Se eu faço aqui, ó, select asterisco from cliente, Ctrl Enter. Tá aqui, pessoal, Maria, o código do endereço 27, que é do Dr. Francisco. Só que, pessoal, desta forma tem um porém. Vamos supor que esse comando chegou no banco de dados, aí o banco de dados fez o cadastro do endereço e exatamente aqui cai a energia. Então, ele cadastra o endereço sem cadastrar o cliente. Então, para que esses dois comandos sejam tratados como uma única operação, a gente coloca aqui, ó, start transaction, ponto, vírgula, e aqui a gente dá o commit de confirmação. Aí dessa forma, o que acontece? Ele salva o endereço, cai a energia. Quando ele volta, ele não enxerga mais esses comandos porque já perdeu. Só que ele tem aqui o início da transação e não tem a confirmação. Então ele desfaz a inserção. Então deste modo, ele é tratado como uma única operação. Ou executa tudo, ou não executa nada. E tá aí, pessoal, a procedure que trata as duas inserções, endereço e cliente, como uma única operação. Esse start e o commit aqui, pessoal, poderia ser realizado pelos programadores lá na linguagem de programação, no sistema. Porém, se um deles esquecer, já era a regra de negócio. Assim, caso você seja responsável pelo banco de dados, para não ficar levando bronca pela caca dos outros, você pode barrar o acesso no comando insert e permitir o registro do endereço e do cliente somente pela procedure que criamos, que atende à regra de negócio. Então é isso, pessoal. Por hoje chega, né? Espero que tenham entendido e gostado. Caso tiverem dúvidas ou dificuldades, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.